Título: A medida em psicologia. É necessário lembrar que, sobre o tema das diferenças individuais, a análise experimental da inteligência, 1903, precede a construção da escala métrica. Paralelamente, no plano da psicopedagogia, que a publicação de Crianças Anormais, 1907, precede ideias modernas sobre as crianças. Assim, Binet passa da descrição puramente qualitativa a uma operação de medida e, por outro lado, da pedagogia dos débeis mentais a de todas as crianças. Nesses dois movimentos, travessão que chegam ambos, de resto, a uma métrica inesperada de inteligência, travessão, existe uma ruptura na obra de Binet? Não, mas existe algo como uma mudança de direção a respeito da construção de seu teste de inteligência. Ele declara perto do fim da vida, abre aspas, não há nada além da necessidade para fazer surgir novos métodos, fecha aspas. A necessidade que o apressa é a de, abre aspas, prestar serviço às crianças, fecha aspas, primeiramente aos que se revelam incapazes de seguir o ensinamento escolar. Porque essa incapacidade, como avaliar a gravidade disto? Podemos, em alguns casos, remediá-la? A pedagogia, em primeiro lugar, a dos alunos qualificados, há pouco de débeis mentais, abre aspas, é uma das questões mais importantes do nosso tempo, fecha aspas. A debilidade mental é filha do ensino obrigatório, este mesmo consequências das exigências da sociedade democrática e industrial. Nos tempos do analfabetismo, só se observam os pobres de espírito, mais despossuídos, anormais de hospício e idiotas da cidade. Assim, a pesquisa pedagógica, travessão, tirando o que diz respeito à educação de cegos e surdos mudos, travessão, foi, primeiramente, aplicada na França como em outros lugares aos débeis mentais. Binet põe em prática seu princípio, segundo o qual uma análise psicológica minuciosa e um diagnóstico rigoroso são duas prévias antes de qualquer experiência da pedagogia que poderia lhe convir. É assim que ele refinará suas concepções educativas, indo de uma definição das zonas de inteligência a uma métrica de inteligência. Em 1892, quando Binet começou a se interessar com Simon pela educação de crianças anormais, o ensino primário obrigatório estava instituído na França havia 10 anos, lei de 28 de março de 1882, o que já o leva a se perguntar sobre as carências desse ensino. Mas sua primeira preocupação é pôr em prática métodos suscetíveis de diagnosticar o nível intelectual, tanto nas crianças mal adaptadas à escola primária, quanto nas crianças anormais de hospício, das quais ele tem uma grande amostra em Perroey
Vaucluse. O caminho que o conduzirá à construção de sua escola métrica será relativamente longo e diferente daquele dos psicofísicos, que foram os primeiros a introduzir a medida em psicologia. O ideal de cientificidade que consiste em, abre aspas, impor a medida e o número nas operações do espírito, fecha aspas, está aparentemente satisfeito com a lei de Weber-Fechner, 1860, segundo a qual, abre aspas, a sensação cresce de acordo com o logaritmo da excitação, fecha aspas. O problema é que a psicologia continua dependente da física, a sensação não sendo diretamente mensurável, mas avaliada pela intensidade do estímulos. Com o artigo Manifesto de McCartell, 1890, e com a promoção de testes mentais destinados a avaliar as diferenças individuais para fins de ordem prática, pedagógica e outros, é uma nova orientação que se afirma em oposição radical àquela dos psicofísicos e dos psicólogos de laboratório. Nos Estados Unidos, a ciência dos testes vivia seus melhores dias. No entanto, nenhum psicólogo norte-americano havia conseguido desenvolver um exame capaz de medir claramente as diferenças individuais, quando apareceu em 1905 a primeira versão da escala métrica. Como é possível que os compatriotas de McCartell tenham fracassado onde Binet teve êxito? O principal motivo é evidente: rejeitando os objetivos do laboratório, os psicólogos norte-americanos conservaram seus instrumentos. Ora, os indivíduos não se distinguem claramente entre eles através de suas respostas a um estímulo sensorial ou pelo seu tempo de reação. Com Binet, o corte epistemológico está consumado e ele será o primeiro a aplicar a medida às funções superiores do espírito, aos fatos psíquicos complexos, quer dizer, a um campo até então reservado à instituição clínica e à literatura. Mas como foi possível definir uma métrica na perspectiva da psicologia individual? Binet realiza simultaneamente trabalhos muito diferentes na aparência, mas que se juntam em um curto prazo, sozinho na observação sistemática de suas filhas com Simon, para os anormais do hospício, com a colaboração de Vaney e professores para a avaliação pedagógica de 1 milhar de estudantes de Paris e região. Quaisquer que sejam os assuntos a examinar, sempre são submetidos a uma grande diversidade de testes. Cada indivíduo, diz Binet, é, abre aspas, um feixe de tendências e é a resultante dessas tendências. E necessário se faz saber apreciar, fecha aspas, a junção entre a abordagem estritamente individual e a aplicação de ordem métrica manifesta-se no uso que Binet faz das informações fornecidas por Armand e Marguerite. A maior parte dos testes aos quais elas
foram submetidas é encontrada alguns anos depois na escala métrica. Tomemos como exemplo a gravura que representa um menino e um idoso que puxam uma charrete. O que você vê aqui? Pergunta-se a criança. A análise das respostas de suas filhas levou Binet a distinguir diversos tipos: o descritor, o observador, o emocional, reticências. Esta tipologia será conservada para crianças de menos de 10 anos. Na análise sutil dos resultados obtidos no teste de inteligência, é o aspecto clínico individualizante do teste. No entanto, a perspectiva genética traz algo diferente. As respostas classificam-se em 3 níveis de idade: a enumeração na idade de 3 anos, a descrição a partir de 7 anos e a interpretação por volta dos 12 anos. Aos 3 anos, a criança enumera personagens e objetos sem estabelecer entre eles qualquer ligação. Por exemplo, abre aspas, um senhor, uma charrete, uma criança, fecha aspas. Aos 7 anos, a criança vê, abre aspas, um senhor e um garotinho que puxa uma charrete, fecha aspas. A partir de 10, 12 anos, fala de, abre aspas, uma família sem casa que deixa sua cidade, pessoas que se mudam, fecha aspas, etc. Evidentemente, a enumeração, a descrição e a interpretação variam em sua formulação e tonalidade afetiva de uma criança a outra. É necessário levar isto em conta no comentário dos resultados. Entretanto, as escalas de idade ainda não figuram na primeira versão publicada em 1905 com Simon, abre aspas. Nosso objetivo, dizem os autores, é saber se a criança que nos apresentam é normal ou se é um retardado, fecha aspas. Lembrando que essa linguagem era utilizada antigamente e ela não tinha uma conotação negativa, representava somente aqueles que tinham deficiência intelectual. Com o tempo, foi ganhando uma conotação negativa e com isso foi modificado de retardado para deficientes intelectuais e seus derivados, né? Retornando. O teste comporta 30 itens de dificuldade crescente. O cálculo é o do resultado obtido, não o de um nível de idade. A fronteira entre debilidade e normalidade está situada no item 25. Formular uma frase com 3 palavras: Paris, sorte, riacho. Um teste que em seguida se saberia corresponde à idade de 10 anos. Esse instrumento para identificar o retardamento é utilizável só com sujeitos que chegaram ao fim da infância. 3 anos mais tarde, em 1908, a escala métrica propriamente dita será publicada com seus níveis de 3 a 13 anos. Assim, a prova de retardamento dará lugar ao teste de inteligência, precisando, por via das consequências, a noção de nível mental. Quanto à própria expressão de escala métrica, é necessário saber que é anterior na obra de Binet à construção do teste de inteligência. O cálculo dos anos de adiantamento e de atraso lhe foi sugerido pela prática dos patamares escolares.
Ele a utilizou com a colaboração de Vaney para a métrica de tabelas de instrução, assim como para avaliar o desenvolvimento físico, tamanho, peso, capacidade respiratória, etc., dos estudantes, a fim de comparar o desenvolvimento da estatura e nível escolar. Ele conta que teve a ideia de substituir as discrepâncias com relação à média de tamanho em centímetros pelas discrepâncias em idade. Fecha aspas. Assim, por exemplo, essa criança tem 2 anos de atraso pelo tamanho e 1 ano de atraso pela escolaridade. O procedimento é prático, mas qual é seu alcance teórico? Com as idades, constata Binet, não temos uma quantidade contida na outra. Com as idades, 2 vezes 2 não é 4. Já em seu artigo intitulado A Medida em Psicologia Individual, 1898, ele escrevera, abre aspas, a mensuração psicológica e pedagógica não é uma mensuração verdadeira, é uma simples classificação, fecha aspas. Em ideias modernas sobre as crianças e, especificadamente, a propósito de sua escala métrica, declara em outro tom, abre aspas, a palavra medida não é usada aqui num sentido matemático. Existe aqui todo um sistema de avaliação que nós acreditamos ser novo e do qual não temos tempo de expor as principais consequências. Fecha aspas. Em todo caso, devemos indagar se com essa medida não matemática, o mesmo número, o mesmo nível terá o mesmo valor, qualquer que seja a idade da criança. Por exemplo, o nível 5 anos para uma criança de 10 anos será equivalente ao nível de uma criança de 5 anos? A questão é mais importante para o educador do que para o psicólogo. A resposta de Binet é dada em 1908, em comentário de suas observações. Abre aspas. Por enquanto, o que nos impressiona são as semelhanças entre os normais e anormais. Essas semelhanças são tão numerosas que, de fato, ao ler a descrição das reações de uma criança cuja idade é desconhecida, não se pode dizer se é normal ou anormal, fecha aspas. Ele repugna, no entanto, comparar a inteligência do atraso à de uma criança normal, abre aspas. É possível que certas diferenças se escondam sob essas semelhanças e que nós consigamos um dia identificá-las, fecha aspas. Mas, dependendo se uma criança com atraso pode ser tratada ou não como uma criança normal, sua educação e a pedagogia de que precisa serão idênticas ou diferentes. E, primeiramente, o diagnóstico permite um prognóstico? Podemos prever o futuro? Nada se pode dizer, apenas se constata o estado atual, instituindo as classes de aperfeiçoamento, com a primeira sob os cuidados. Em 1907, Binet se dedicara a provar a educabilidade de crianças atrasadas, das quais ele havia medido previamente o nível mental. Mas qual é de fato o objeto dessa medida, que não é uma mensuração verdadeira? Em outras palavras, o que é inteligência? Binet não a definiu, mesmo quando lhe aplicava sua análise experimental.
manteve-se na vacuidade da linguagem comum, sem dúvida para não correr o risco de uma teorização arbitrária. São suas observações e seus experimentos perseguidos durante uma década que o fazem chegar a uma definição. No artigo de 1905, no qual apresenta pela primeira vez os princípios do seu teste, ele declara, abre aspas, o órgão fundamental da inteligência é o discernimento, ou, dito de outra forma, o bom senso, o senso prático, a iniciativa, a habilidade de se adaptar, fecha aspas, em ideias modernas sobre as crianças, a terminologia é diferente, abre aspas, compreensão, invenção, direção e censura. A inteligência está contida está escrito dessas 4 palavras. A censura consiste em que, em qualquer trabalho intelectual, as ideias são julgadas à medida que elas são produzidas e rejeitadas se não convém à finalidade perseguida.